Cheguei aqui em Minas sexta-feira, estive na Universidade de Itaúna sexta, sábado e domingo e foi um grande presente para mim. Tem alguém de Itaúna aqui? A Adriana tá aí, Dani, quanta gente querida, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Manda esse aviãozinho aí para as pessoas que gostam de uma boa prosa. O que eu escolhi para a gente conversar hoje? Primeiro, agradecer vocês por estarem aqui comigo. Eu estava aqui pensando, refletindo desde ontem, até demorei um pouco para dormir, porque essa noite eu fui a cuidadora da mamãe, eu e ela, nessa casa silenciosa, um pouco sombria, mas tudo depende do nosso jeito de olhar. E aqui eu fiquei reconectando com aquele tempo em que essa casa foi tão barulhenta, em que mamãe era tão ativa, ficava na cozinha fazendo pãozinho de queijo, bolo de fubá, numa alegria danada, às vezes em cima dessa mesa aqui, ó, e esse é o lugar que papai gostava de sentar, às vezes jogando um baralho, os meus irmãos e mamãe sempre cuidando. O que faz com que às vezes a gente não viva a vida que a gente pensa que veio para viver? E o tema que eu escolhi para conversar um pouquinho com você foi sobre a nossa necessidade de aprovação, o vício da aprovação. Eu entendo que tem situações que nós temos que ser aprovados, não é verdade? Você vai tirar um visto para ir para os Estados Unidos, você precisa ser aprovado. Você vai fazer uma prova, você precisa de aprovação. Cafezinho mineiro, gente, uma delícia. Mas tem vezes que a gente exagera muito nisso. E aqui nessa cidadezinha onde eu passei a minha primeira infância, eu acho que eu fiquei aqui até os 11, 12 anos, porque depois papai mudou com a família toda para Pitangui, porque lá ele conseguiu um emprego numa escola estadual. Papai foi dar aula, papai era professor, então foi dar aula lá e nós fomos todos para lá. Mas a minha primeira infância foi por aqui, nessa cidadezinha e na roça. E eu fiquei refletindo sobre o quanto a gente vai se transformando à medida que a gente vai adultecendo. Olha para a sua vida assim, olha para a sua linha do tempo, talvez o que eu esteja falando faça sentido para você. Às vezes nós fomos um ser na nossa infância espontâneo, alegre, divertido, brincalhão, livre. E à medida que a gente foi adultecendo, a gente foi construindo cascas e deixando preso dentro de nós aquele ser, aquela criança. Quando eu vejo pessoas com uma grande necessidade de aprovação, vício de aprovação, isso foi até um professor de Itaúna, um querido, o Giovanni, professor de Direito, ele me mandou uma revistinha e aí eu vi esse tema e falei, nossa, olha que interessante, esse é um tema bom para a gente conversar, o vício da aprovação. Por que é importante? Porque às vezes nós vamos deixando de ser quem a gente é, com uma necessidade muito grande de ser aceito, de ser aplaudido, de ser reconhecido. Só que muitas vezes isso pode não acontecer, não é verdade? E quanto mais eu busco a aprovação do outro, menos eu me banco, menos eu acredito em mim, mais frágil é a minha autoestima. Aí você pode me perguntar, mas da onde vem isso, Luísa? Esse vício de aprovação, essa necessidade de pedir licença para respirar. Tem gente assim.
Não tem? Você conhece alguém assim? Que tem uma necessidade de, o tempo todo, de ter o olhar do outro? Na maioria das vezes são pessoas que também têm uma identidade de ter que agradar. Então, quando a pessoa olha para ela mesma, ela fala assim: cadê eu nesse relacionamento? Cadê eu nessa história? Pode acontecer, não pode? Você conhece alguém assim? Que parece que tudo, vai fazer, não sei o que fulano vai pensar, não vou fazer não. E se fulano não gostar? Aconteceu com você? De você também, à medida que foi adultecendo, você foi se distanciando daquela criança que um dia você foi? Pois é. A pergunta que eu te faço é: quem você foi deixando de ser à medida que você foi adultecendo? Quem você foi deixando de ser? Será que a vida foi transformando você em uma pessoa muito rígida, muito séria, estressada demais? Me conta aí, de 0 a 5, o quanto você permite que aquelas qualidades que você um dia teve, ser alegre, livre, amorosa, confiante, o quanto isso permanece em você? Ou o quanto o vai e vem da vida foi deixando marcas e registros que hoje você se pergunta: cadê eu? Não dá a sensação às vezes que a gente desconecta da gente mesmo? De 0 a 5, o quanto você está cheia de si. Cheia de si no sentido de: eu me garanto. Eu sei que a gente não pode se garantir o tempo todo, porque tem regras, tem normas, e a gente precisa aprender a respeitá-las, não é verdade? Mas tem pessoas que se anulam completamente, a ponto de falar: o que você quer da vida? Vou perguntar para meu marido. Você vai passar, o que você gosta de fazer? Vou ver com meus filhos. Peraí, e você, não conta? Quando eu criei o podcast Priorize Você, foi pensando na dificuldade que nós temos de nos colocar em primeiro lugar. Às vezes é comum as pessoas que vêm fazer o curso de PNL, algumas pessoas não, mas outras, elas têm uma rigidez tão grande que às vezes têm dificuldade até de fechar os olhos, respirar profundamente e voltar a atenção para dentro delas. Sabe por quê? Elas não estão acostumadas a se conectarem com elas mesmas. Parece que a atenção está para fora o tempo todo. E uma pessoa assim, ela sofre muito. Por quê? Porque a gente não consegue agradar todo mundo, né? Em algumas situações, vale a pena você fazer assim. Tipo, já aconteceu comigo. Vesti uma roupa que eu comprei, que eu gostei. E quando eu estava saindo, o amor meu falou assim: não gostei muito dessa roupa, não. Em uma outra época, eu diria: então eu vou trocar. Mas hoje eu falo: ainda bem que sou eu que vou vestir. Mas tem que ter autoconfiança para fazer isso. Eu tenho que me autoconhecer. Como que eu vou me posicionar se eu não me conheço? Então perceba, à medida que a gente vai adultecendo, a gente vai, parece que tendo um medo maior. Mas pode acontecer também, não sei se aconteceu com você, que na sua infância você foi muito criticado, muito punido, talvez você tenha tido pais muito austeros, autoritários, arrogantes.
onde você tinha que estar sempre preocupada assim, ai, como é que eu vou fazer para o papai gostar de mim, para a mamãe gostar de mim? Ou seja, pode acontecer, gente, eu tô aqui na casa da mamãe e é bem pertinho da rua, então de vez em quando vai ter uns barulhos de carro, viu, de caminhão. Então pode acontecer de algumas marcas, algumas feridas emocionais surgirem lá na infância. E na maioria das vezes surgem mesmo. Se você olhar para a sua vida de 0 a 6, 7 anos de idade, quem era aquele você? Como as pessoas se referiam a você? Ai, mas ela é uma gracinha, tão boazinha. Pede para fulana, ela faz tudo que a gente pede. Como que era? Ah, esse menino aí, ó, ele é danado, viu? Ele é o primeiro a terminar tal coisa. Sabe, o que as pessoas que conviviam com você, com as quais você convivia, o que elas falavam sobre você? A minha história da infância é uma história muito, muito interessante, porque a gente foi criado na roça, brincando na rua, nos matos e tal. Eu vejo hoje como que isso influenciou na pessoa adulta que hoje eu sou, com juventude acumulada. Muitas vezes nós tínhamos que tomar decisões. Quando você tira da criança a liberdade de fazer escolha, pode ser que ela não confie nela para nada. Porém, não são todas as escolhas que a criança pode fazer. Mas às vezes você pode abrir mão de uma coisa ou outra, porque tem mãe que é rédea curta, né? Não, você não vai vestir essa roupa não, tá ruim, não, vai vestir, vai. Aí o menino não decide quase nada. Quando chega na adolescência, ele faz uma tatuagem para todo tamanho, no corpo todo, ou seja, aqui sou eu que decido alguma coisa. Me conta como é para você. Você tem um vício da aprovação? O seu metaprograma, como a gente aprende na PNL, é os outros? Eu só faço se o outro me aplaudir? Eu só faço se o outro concordar? Ou isso está em equilíbrio? É claro que eu não vivo sozinha. É claro que eu dependo do outro em algumas situações. Mas é claro também que eu não posso me anular. Em que situações você sente que está se anulando? Na PNL a gente chama de falta de ecologia, falta de congruência. O que significa isso? É quando você pensa, sente algo, mas não tem liberdade de expressão. Você não se sente à vontade para agir de acordo com o que você pensa e sente. E aí você vai engolindo, deixando de fazer, segurando dentro de você, reprimindo dentro de você sentimentos e muitas coisas porque você não consegue expressar. E por que isso acontece? Porque na maioria das vezes a gente tem medo do que o outro vai pensar, medo de não ser aceito, de não ser aceita. Isso acontece com você? Tem alguns momentos na sua vida que você fala assim, me perdi de mim mesma. Cadê eu nesse relacionamento? Cadê eu? Pessoas que às vezes também elas abrem tanto a mão delas mesmas que elas vão perdendo o brilho nos olhos, vão perdendo a espontaneidade, elas vão se sentindo deprê mesmo. Agora, qual é a causa raiz disso? Você não conta? O que você sente não vale? O que você pensa não pode ser considerado? Gente, eu trabalho com pessoas há muitos anos. Só de PNL a gente acabou de lançar a turma 207. Uau!
Mas uma coisa que eu tenho observado, quanto menos você se conhece, mais você vive na sombra, mais você impede a sua luz de brilhar. Então, se eu tenho o vício da aprovação, significa que eu não aprendi a me autoaprovar. Significa que eu sou um refém emocional. E eu estou falando de algo assim que eu já experimentei muito na minha vida. Às vezes, eu terminava uma palestra, né, e eu sentia assim, pô, deu o meu melhor, o pessoal interagiu, eu refleti com eles, deu um monte de dinâmica. Mas quando terminava, eu ficava muito aflita, principalmente se era uma empresa grande que me contratava e tal. E eu ficava muito assim, aflita, querendo saber as avaliações. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Já aconteceu de eu dar palestras assim para mais de 100 pessoas. Numa empresa, né? Muito mais. Estou falando dessa situação lá do passado. E na hora que a pessoa faz uma avaliação, eu senti que 2 pessoas tinham me reprovado, dado nota baixa. Nossa, aquilo acabou comigo. Mas, meu Deus, será que eu vou agradar todo mundo? Penso eu hoje. Hoje eu não espero avaliação. Não assim, da forma que eu esperava. É claro, se as pessoas sentiram se bem, se elas aprenderam, é claro que conta. Mas se eu tenho consciência que eu estou entregando o meu melhor, eu não preciso ficar refém das avaliações. Ainda mais nesse caso, às vezes você dá uma palestra, a palestra acaba tarde da noite, vai todo mundo embora. E eu falo assim, nossa, ninguém veio me cumprimentar, ninguém veio falar que foi bom. Aí eu fico arrasada, eu não dou conta. Então, quais são as situações na sua vida que você tem esse vício de ficar pedindo opinião demais? Né? A pessoa vai se anulando, vai fazendo o que o outro quer. E aí o outro olha e já não vê mais você. Por quê? Porque a gente vai virando a sombra do outro. O outro fala amém, amém, amém. Mas se você fosse se posicionar, o que você faria? O que você falaria? Às vezes é comum na turma de PNL a pessoa fala assim, e se eu vou lá e faço e depois eu sinto culpa? Isso aconteceu recente agora. A menina falou assim, às vezes eu vou lá e falo o que eu penso. Mas aí quando eu sinto que o outro não gostou, eu vivo uma culpa muito grande. Aí eu refleti com essa pessoa, então quer dizer, o outro falar, machucar você, tá tudo bem. E quando você se posiciona, colocando a sua opinião, você sente culpa. Então é um tipo de pessoa que às vezes está pedindo licença para respirar. Não sabe qual é o lugar dela. Não se posiciona. Mas por que isso é uma escolha deliberada, gente? Não, não é. Isso não é uma coisa que acontece assim. De repente, acordo de manhã e falo, a partir de hoje eu vou agradar todo mundo. A partir de hoje eu não dou um passo sem perguntar para as pessoas se eu devo ou não ir. Não é assim? Não, isso não nasceu agora. Aí você vai viajando na linha do tempo, vai abrindo os arquivos aí do seu passado. Você vai perceber que você tem uma causa raiz. Onde você foi o tempo todo direcionada. Não, faz isso que assim vai ser melhor para você. Não, faz isso. Não, isso aí não. Você não tá aí, você tá doida fazer um negócio desse. E cadê você nessa sua história? Às vezes você sente que não está vivendo a vida que veio para viver, que as suas escolhas não foram baseadas naquilo que você acredita e quer. Sabe o que acontece? Como a gente aprende na PNL, falta de congruência,
você está deixando de ser uma pessoa íntegra com você. Você está se auto-enganando. Como que pode você se anular desse jeito? Então, escreva aí para mim, qual é a área da sua vida que você sente que você não está se posicionando? Gente, Ana Paula Tongo, te amo, linda, que saudade. A PNL foi uma virada de chave em vários aspectos. Me sinto honrada de ter iniciado com você, Luísa. Ai, me emocionei aqui. Muito grata, meu amor. Então, amores, se eu não dou uma pausa, a Cássia, através da PNL, voltei a ativar a minha autoestima. Que maravilha. Você é uma pessoa viciada em aprovação do outro? O vício da aprovação é algo que acontece com você? A Dani colocando, eu deixei de ser quem as pessoas queriam para me tornar realmente quem sou. Então, o que acontece? E aqui é um lugar para mim muito especial para eu estar refletindo sobre isso. Refletindo aqui na casa da mamãe, aqui onde papai viveu muitos anos, enfim. Quando eu olho e penso assim, eu olho aqui no quintal e ainda tem, né? Não foi essa casa exatamente que eu vivi a minha infância, a gente mudou muito, eu morei muito na roça. Mas eu olho um quintal com os pés de laranja, com pés de manga, o que me vem? Falei, nossa, quanta lembrança boa. Quanta coragem eu tinha, como eu era ousada. E a gente aqui em casa tinha muita liberdade de escolher muita coisa, sabe? Claro, todo mundo ajudava nas tarefas de casa, trabalhava, ajudava na roça também, mas tinha coisa que a gente tinha que decidir. Na PNL se chama confiança na competência. Quando você acredita que o outro é capaz e deixa ele decidir algumas coisas, é incrível como essa pessoa aprende também a ir assumindo as rédeas da vida dela. O que não significa que o pai ou a mãe tem que dar poder para uma criança que não tem maturidade nenhuma, né? Sabe aquela coisa? O que você quer comer, filho? Isso não existe. É preciso educar, é preciso ter uma alimentação saudável. E aí, eu vou dar uma palestra para os pais aqui em Araújos, tá, gente? Se você for daqui, quem mora em Araújos está sendo convidado. Vai ser nessa quinta-feira. Então, aí, o que acontece? A criança não tem maturidade para escolher e eu deixo ela escolher tudo e daí a pouco ela acha que ela é dona do mundo. Ela acha que tudo é do jeito dela. Então, eu estou falando do vício da aprovação alheia, vício. Mas eu não estou dizendo que a gente não precise do olhar do outro. É necessário, sim. E quando o pai fala assim, não, isso aqui ele pode escolher, tá tranquilo. Algumas coisas realmente a criança pode escolher. Pode escolher uma roupinha para vestir, pode escolher alguma coisa que não vai ter uma implicação maior. Mas às vezes eu vejo os pais confundindo tempo de qualidade com tempo de intensidade. O pai tira um tempo para o filho e lá ele pode tudo. E aí deixa de educar, de colocar limites. E a criança ela pode se tornar um adulto extremamente desajustado porque também não prestou atenção nos seus limites. Todas as vezes que tem situações na nossa vida que nós sabemos que nós é que precisamos resolver e a gente não o faz, a gente pode estar criando uma dependência. Criar dependência é muito ruim. Nós precisamos, à medida que vamos adultecendo, é importante a gente ir atualizando também nosso mapa de mundo.
Entender que nem sempre tudo vai ser do nosso jeito, mas em alguns momentos a gente tem que dar uma pausa e se perguntar, peraí, para onde que eu estou indo? Eu quero ir? Peraí, o que eu estou fazendo? Para quê? E para quem? Eu vou me beneficiar? Toda criança tem necessidade de ser aceita. Dependendo dos padrões de comportamento que você criou na sua infância, se você não para dar F5 para atualizar a sua mente, pode ser que você ainda esteja com comportamentos imaturos. Como se você tivesse vestido uma roupa que não te serve mais. Então, se a estratégia que você teve que usar para ser aceito na sua infância foi ser agradável, oh, que bonitinha, faz tal coisa, agora tal coisa, olha, ela faz tudo que a gente pede. Cuidado, porque isso tem limites. Enquanto você está agradando o outro, você está deixando de conduzir sua vida. Eu conheço mães que elas se abandonaram, jovens ainda. Né? Esquece que nossos filhos não são nossos filhos. Lembra daquela frase de Gibran, Khalil Gibran? Nós somos o arco e o filho é a flecha, né? Assim? E a gente, com firmeza e direcionamento, a gente lança esse filho para o mundo. Então, se eu tenho essa crença de que eu tenho que agradar, eu vou me decepcionar muito. Por quê? Porque muitas vezes eu faço isso e lá no fundo o que eu preciso é de reconhecimento. E isso pode não acontecer. Sempre parece que tem alguém na família assim, né? Eu faço tudo nas minhas costas, eu que tenho que fazer. Isso é muito ruim, porque você está deixando de compartilhar responsabilidades. E às vezes são outras coisas que nós aprendemos na nossa infância. Às vezes não é necessariamente eu ser agradável, mas às vezes é eu ser a pessoa forte, que aguenta tudo. Falei disso um dia desse, não foi? Falei sobre a dificuldade que a gente tem de falar o que está sentindo. Então, perceba um pouquinho o quanto você está sendo, quem você quer ser, aí na sua essência, no seu coração. Será que você realmente está sendo a pessoa que você deseja ser? O que está bloqueando o fluir desse amor? Esse amor próprio em primeiro lugar, porque uma pessoa que se ama, ela não fica buscando aprovação como vício. Agora, é claro que nós podemos aprender a nos posicionar, nós podemos aprender a conversar. Quando a gente começa a entender de vez em quando eu olho para aqui, gente, que eu estou de olho na minha mamãe, tá? Quando a gente começa a entender a dinâmica que acontece aqui na nossa mente, quando você começa a buscar entender, peraí, por que eu faço o que eu faço? Qual é o impacto quando eu estou contrariando a mim mesma e fazendo aquilo que o outro me pede? O que eu estou ensinando para o outro quando eu me anulo? Às vezes eu estou ensinando para o outro que eu sou responsável pelas coisas dele. E isso também é muito ruim, não é verdade? Quando um dia eu vi uma mulher falando isso, quando eu perguntei para ela, e você, o que te faz feliz? Me faz feliz estar com meus filhos. E quando você pensa no seu futuro, o que você quer? Eu quero fazer meus filhos felizes. Que responsabilidade grande é essa? Deixa seus filhos, porque nos altos e baixos da vida eles vão ter que aprender por eles mesmos. Só o fato de eu não estar sendo um espinho na vida deles já ajuda. Agora, quantas vezes
Eu uso o outro como uma forma de não criar projetos para minha vida. Se eu pergunto para você, o que você quer? Daqui 2 anos, daqui 5 anos. O quanto que você coloca o foco de atenção? O quanto que você ouve a sua intuição? Né? Na PNL nós aprendemos BFO, né? Boa formulação de objetivo. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas sem ter certeza se é aquilo mesmo. Para eu ter certeza se é aquilo mesmo que eu quero, eu preciso mergulhar aqui dentro de mim. Mas eu tenho facilidade para me priorizar? Quantas vezes tudo está acontecendo no automático, eu olho para os meus relacionamentos e falo, nossa, eu não estou conseguindo me posicionar nem com meu filho. Nossa, eu e meu marido parece que está tendo uma falta de conexão, meio distante um do outro. Nossa, daqui a pouco eu aposento, não sei o que fazer com a minha vida. Então isso é como se você estivesse subindo numa escada e quando você está lá em cima, você olha para aquela parede e fala, que parede é essa? Por quê? Porque pode acontecer com você, pode acontecer comigo, de alguns momentos da minha vida eu não considerar mais eu mesma. A gente está aí falando, né, de saúde mental, emocional, principalmente nesse mês. E eu, às vezes, não entendo nem qual é o diálogo interno que eu estou tendo comigo. Aquela preocupação de agradar. Talvez isso não seja mais útil. Aquele vício, até não, se fulano não falar nada é porque não gostou da minha comida. Para! Se ele não fala nada e limpou o prato, tá ótimo. Aí se ele não falar nada e comer bem pouquinho, vai ver que não estava com fome. Então a gente faz o melhor que pode com o que tem e não dá para a gente ficar o tempo todo tendo como referência os outros. Como eu falei para você, na PNL se chama metaprograma. Sabe aquela pessoa que não decide nada? Tudo, eu vou perguntar para minha mãe, vou perguntar para o meu pai. Eu pensei melhor. Ela tem uma facilidade de abrir mão dela que é assustador. Eu que estou nessa área há muito tempo, às vezes você vê uma pessoa, ela bota um pezinho nesse autoconhecimento, ela começa a ter insights, ela acha aquilo maravilhoso, porque a PNL é extremamente prática. Então ela vai, faz o PNL essencial, fica 2 dias com a gente e ela fala, nossa, eu quero isso para minha vida, nossa, se eu soubesse disso antes, eu teria ajustado algumas coisas na minha vida. Aí ela começa a pensar e ela consegue tirar ela do jogo. Ela consegue. Não está no meu momento. Isso é autoestima baixa, sabia? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso me autoconhecer, eu preciso falar não para algumas coisas, né? Então olha para a sua vida, o quanto você se prioriza, o quanto você se conhece. Ou ainda você é aquela menininha ou aquele menininho que está morrendo de medo de desagradar papai e mamãe. É muito legal a gente, né, respeitar pai e mãe, mas isso não significa que a gente tenha que se anular. Porque também dá um orgulho danado, né, pra gente que é pai e mãe. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, falar, uau, eles estão caminhando com as próprias pernas, eles estão voando. Isso requer confiança na competência. Então, olha para você nesse momento, tira todas as historinhas que você conta. Se você tivesse coragem, se você se amasse de verdade, o que você mudaria na sua vida? Se você não tivesse medo da opinião alheia, o que realmente você faria na sua vida? Se você se conhecesse mais profundamente, que escolhas você iria fazer? O que você mudaria? Quais são as pessoas que estão sempre dando pitaco na sua vida e tirando você do eixo porque você está dando permissão? Para quem que você está com vontade de fazer assim?
Às vezes é preciso, sabia? Às vezes é necessário. Então, meus amores, quanta gente querida. Ah, os passarinhos estão cantando aqui, né, Elaine? Então, meus amores, coloca aí para mim se está fazendo sentido para você. Interage aqui comigo um pouquinho. E se você tem ou teve o vício da aprovação, você já teve esse vício de tudo que você vai fazer, você perguntar para o outro? De quando você faz alguma coisa que foi uma ideia que foi sua, você fica muito preocupada o que o outro vai pensar ou achar? Então esse é o momento de você reavaliar isso, porque às vezes nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Eu posso escolher romper esse medo. Eu posso escolher acreditar em mim. Eu posso escolher errar às vezes e mais aprender. Eu posso escolher falar não para o outro e falar sim para mim mesma. E não tem nada de ruim nisso. O ruim é porque eu não aprendi a me colocar no primeiro lugar. Olha que bonitinho. Quanta gente querida, gente, a vontade de ficar lendo tudo aqui. A Cássia falando que em um determinado momento da vida foi assim, né? Muito adoro suas realidades. Então aqui, nesse momento, nós estamos refletindo sobre o vício da aprovação e o quanto nós vamos desconectando de quem nós somos. Então, amores, Isabela, Bel, tô aqui em Araújos. E, gente, quinta-feira agora eu vou dar uma palestra para os pais e professores aqui em Araújos. E vou gostar muito, quem estiver por aqui, de ir lá para a gente refletir juntos. Amores, então o que eu sugiro? Eu até falei disso, eu acho, em alguma live. E falei também no meu podcast, tá, gente? Estava refletindo sobre isso no meu podcast de hoje. O que eu sugiro? Use o PROL. Eu tenho falado do PROL ultimamente. Quem me acompanha sabe que eu aprendi com o papai estudar de um jeito que eu falo umas palavras para me lembrar qual é a mudança, o aprendizado que eu tenho que ter. Então dê uma olhada para a sua vida e use o PROL. Parar, respirar, observar e localizar, se localizar. Então, se você está indo porque todo mundo está indo, se você está fazendo porque o outro quer, pare, respire, observe e se localize. O que é se localizar? Peraí, eu estou decidindo acompanhar o outro a partir de que lugar? É uma decisão minha ou do outro? E aí, meus amores, eu entendo que se a gente não está acostumado a se posicionar, às vezes quando a gente vai fazer isso, ou a gente vai com tudo, com impaciência, ou a gente vai e não sustenta aquele não que a gente precisa de dar para o outro. É por isso que na PNL a gente desenvolve a habilidade conversacional, de versar com o outro, a inteligência dialógica. Só mais essa dica. Você pode falar um não para o outro de uma forma muito polida e gentil. Se a pessoa fala com você, eu estou precisando de você para ir em tal lugar comigo. Eu estou aqui em Araújos. Luísa, eu estou precisando de você para ir em Divinópolis comigo. Eu posso falar com a pessoa primeiro, quero te agradecer por ter se lembrado de mim. É sinal que você gosta da minha companhia. Porém, nesse momento, eu escolho ficar aqui com a mamãe. Ou, porém, nesse momento, eu escolho ficar fazendo tal coisa. Então, eu desejo uma ótima viagem, mas eu não vou.
Olha que legal. Você se posiciona e para de ficar falando sim para o outro sem checar se realmente é isso que você quer. Às vezes eu estou ministrando curso em algum lugar, tipo Macaé, nós vamos ter uma turma em Macaé em outubro, gente. Aí termina a aula, sábado à noite, e os meninos, Luísa, vamos comer uma pizza, vamos fazer alguma coisa? Eu falo, não, eu escolho ficar comigo, para me fazer companhia e ir para o hotel. Eu quero que vocês tenham uma ótima noite. Mas antes eu ficava muito constrangida de falar não. Então decida, fala, eu escolho, eu decido, eu prefiro. Para de falar, eu queria muito ir, mas eu tenho que. Porque quando você fala eu tenho que, ou eu preciso, é como uma ordem externa que está te levando. Imagina, a pessoa fala para mim, Luísa, vamos em Divinópolis comigo? E eu falo, eu queria muito ir, mas eu tenho que ficar com a minha mãe. Horrível, né? Eu vou levar uma Luísa obrigada para ficar com uma mãe. Então, olha quanta coisa eu posso aprender, gente, com a PNL. Isso e muito mais. Então, eu faço um convite para você que está aqui, para a gente poder estar junto, né? Ai, que bonitinha, Hildete, lá de Olinda, amiga linda, eu tenho lembrado muito de você. Eu tenho buscado a minha autoaprovação antes da aprovação do outro. Que bom. Então, amores, o que eu sugiro? Se você ainda, não deu uma pausa para se autoconhecer, se você ainda não sabe, qual é o lugar que você deve ocupar na sua vida, se você ainda está na arquibancada e deixando outras pessoas ocupar o palco da sua vida, talvez esse seja um bom momento para você dar uma pausa. Dar uma pausa, respirar, observar e se localizar, se posicionar. E eu estou aqui para te apoiar. A gente está lançando a turma 206 de PNL, a formação online ao vivo, toda segunda e terça, que vai ser do dia 16 de setembro a 10 de dezembro, segundas e terças à noite, online, interativo, um trabalho lindo para você passar toda a sua vida limpo. Se te interessa, manda um recadinho para mim. Aí se você já fez PNL, você pode reciclar. É outro momento, tem um valor simbólico, mas vale a pena. E se você ainda não fez PNL, mas não consegue acompanhar a gente, ou já fez e prefere entrar na nossa comunidade, a gente tem a comunidade do Clube Indesp. Quero agradecer vocês. Eu tô aqui enquanto falando para vocês, toda hora eu olho para a mamãe, ela tá tomando lá a dieta dela, o alimento da mamãe agora é pela sonda, e ela ficou quietinha até eu terminar. Então, muita gratidão. Coloca aí PNL, escreve PNL aí, porque se você não sabe nada sobre isso ainda, eu vou te mandar um curso gratuito também. Olha quantas promessas, isso porque eu tenho muita vontade que você viva a sua vida a partir daquilo que você tem no seu coração, que você não se perca de você. É isso, vou passar a semana aqui, estou muito feliz e também, por outro lado, aprendendo muito com tudo isso. Beijo carinhoso, amo vocês. Gratidão, meus